Olá, querida, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou Raquel Cristina, psicóloga, é um prazer enorme ter você por aqui. Bem-vinda a esse canal que tem o intuito de te desenvolver como mulher e como pessoa. Querida, nosso tema de hoje, acho que eu sempre trago temas aqui que são muito delicados e extremamente necessários, mas esse de hoje é mais um pouquinho ainda, tá? Hoje eu vou falar como você saber se você tem ou não um trauma emocional. E talvez você tenha gostado do título, né, de vídeo, porque você vem sentindo que alguma coisa não está tão bem dentro de você e ainda você não sabe nomear isso. Você percebe que certas situações provocam em você reações super intensas ou que você tem comportamentos que você não consegue controlar. Só que a verdade é que aquilo que parece exagero, na verdade, é dor acumulada. É o seu passado ecoando dentro de você. Então fica aqui comigo dentro desse vídeo, porque hoje a gente vai entender juntas como o trauma emocional aparece, quais são os sinais mais comuns e, principalmente, como você pode identificar se você ainda carrega feridas emocionais dentro de si. Bom, e para começar essa conversa aqui de uma forma certa, acho que todo mundo precisa entender o que realmente é um trauma emocional. Por quê? Muita gente pensa que trauma emocional é sinônimo de tragédia, de alguma coisa que foi extremamente marcante, como um acidente, uma violência, uma perda, sei lá. E sim, esses eventos podem causar traumas, ok? Mas eles não são os únicos a causar trauma. Na verdade, o trauma ele não está muito ligado ao evento em si, e sim na forma como o teu corpo e a tua mente registrou aquilo que aconteceu. Ou seja, exemplo prático, duas pessoas podem viver uma situação e somente uma delas sair traumatizada e a outra não. Porque o trauma é uma ferida emocional interna, não é um título que se dá para o que aconteceu, entende? Eu lembro que na minha infância teve uma excursão no meu bairro e o ônibus virou, tombou. Você acredita que tem uma pessoa que até hoje tem dificuldade de entrar em ônibus, mesmo de transporte público, e outra continua fazendo a excursão? E as duas pessoas estavam naquele ônibus. Então é a interpretação que cada uma deu que fez uma ficar traumatizada e a outra não. E sobre a intensidade, ó, você tem uma ideia. Um trauma emocional ele pode vir de uma coisa que à primeira vista parece ser pequeno ou até bobeira para muita gente. Por exemplo, uma mãe que não olhava nos teus olhos com carinho, com afeto, quando você estava, sei lá, passando mal, se sentia invalidado. Um pai que foi ausente emocionalmente. Um relacionamento onde você sempre era invalidada. Crescer em um ambiente onde você precisou se adaptar o tempo todo para ser aceita. Todas essas experiências que eu trouxe aqui, elas podem ter se acumuladas e se não vistas, se não nomeadas, se não elaboradas, elas viram feridas abertas que mesmo silenciosamente, mesmo invisíveis, ainda assim se tornam muito presentes na tua vida adulta. Tá? Então, trauma é sobre interpretação. E agora que você já entende, talvez você esteja se perguntando o seguinte: se é tão comum acontecer, por que é tão difícil identificar se eu estou vivendo isso naquele momento? E isso, para mim, como psicóloga, é muito fácil de explicar. Você já ouviu alguém te dizer o seguinte: ah, isso aí é coisa da tua cabeça. Ah, você já passou por isso tanto tempo, por que isso ainda te afeta tanto? E essa é uma das maiores dores que as pessoas que têm trauma carregam. Não se sentir compreendida. Por quê? A gente cresce ouvindo o tempo todo que a gente precisa ser forte, que a vida é assim mesmo, que todo mundo passa por isso. E aí, sem perceber, você aprende a silenciar o que você sente. Muitas mulheres que eu atendo aqui no consultório, elas normalizaram a dor que elas carregam. Eu preciso o tempo todo de fazer o trabalho, de validar e acolher as dores que elas sentem. E isso acontece porque muitas de vocês aprenderam a se acostumar com relações ruins, com ansiedade constante, com autossabotagem. Vocês acham que é só um jeito de ser. Só que eu preciso te lembrar de uma coisa com muito carinho, tá? Não estou trazendo aqui uma lógica de culpabilização, não.
Se você sente que tem algo de errado, é porque provavelmente tem. Isso não é loucura, tá? Isso é o seu corpo, isso é a sua alma tentando te mostrar que tem algo no passado que ainda não foi curado. E aí, eu quero aprofundar um pouquinho mais para que você consiga entender quais são os sinais que seu corpo e a sua mente e os seus comportamentos trazem, te mostrando que tem um trauma emocional ali que está muito ativo dentro de você. E aí, eu quero que você escute essa parte da nossa conversa com muita atenção e, se possível, vai anotando e pausando o vídeo para você conseguir refletir em cada sinal, em cada sintoma que eu vou trazer, tá? Primeiro sinal, reações emocionais muito desproporcionais. Sabe quando alguma coisa pequena acontece, alguém te ignora, te interrompe, muda o tom de voz e você sente uma dor imensa, como se alguém tivesse te ferido de verdade? Então, essas reações muito intensas são a sua criança ferida dizendo: não, de novo não. E é aí que você precisa entender o seguinte: essa sua reação desproporcional muitas vezes não é sobre o agora, é sobre todas as vezes que aquilo te aconteceu no passado. E eu te falo isso de muita cadeira. Eu tô lembrando aqui de uma amiga minha que eu falei uma coisa pra ela me disse assim: eu não gostei do teu tom. Aí eu falei: mas que tom? Aí ela: você tá falando igual meu pai falava. E não, eu nem conhecia o pai dela. Então não tinha como eu estar falando exatamente do jeito que o pai dela falou. Mas, de alguma forma, ou o meu tom, que foi o que ela disse, ou a palavra lembrou do pai dela. E isso foi um gatilho para ela ter uma reação uau, sabe? É claro que eu não invalidei, mas eu fiz a conexão. Eu falei: não conheço teu pai, como é que eu tô falando exatamente como ele? Me fala de como eu falei pra gente entender o que aconteceu aqui. Então fica ligado naquelas tuas reações desproporcionais, porque elas têm muito a te dizer sobre o teu trauma emocional. Segundo sinal, medo de abandono e de rejeição. E aí eu quero te perguntar, você vive com medo de ser deixada, de não ser o suficiente? Por que eu estou te perguntando isso? Porque esse medo constante, ele pode ser fruto e nascer de experiências antigas de rejeição, de negligência, de abandono. Dá uma olhada no teu contexto familiar, na tua história de vida pregressa, para entender por que você tem tanto medo, tá? Terceiro, dificuldade de confiar e de se entregar. Se você é o tipo de mulher que se protege demais, que evita vínculo mais profundo ou se sente extremamente travada emocionalmente, preciso te falar que isso pode ser mecanismo de defesa inconsciente para você evitar novas dores. É como se você criasse uma armadura para viver. Mas lembra sempre, viver com armadura pesa, cansa e isola, tá? Quarto sinal, querida, são os sintomas físicos e emocionais frequentes. Eu não sei se você sabe, mas o nosso trauma, ele se manifesta no corpo. E aí eu tô falando do que exatamente? Crise de ansiedade, insônia, tensão muscular, cansaço extremo. Tudo isso pode ser o teu sistema nervoso central dizendo o seguinte: eu ainda tô em modo de sobrevivência. Dá uma olhada nos sintomas físicos. Quinto sinal, sensação constante de estar em alerta. Você sente que você nunca consegue relaxar de verdade? Que você está sempre esperando que algo de ruim aconteça? Se você disse sim, esse é um sinal muito clássico de um sistema que passou por traumas e está preso no modo luta ou fuga. E para te ajudar a se conhecer um pouquinho mais, eu quero te propor agora um exercício que é muito simples, mas muito poderoso. Na verdade, eu quero te fazer um convite para você olhar para dentro de si com mais consciência. Pega o papel, que é aquele caderno desse canal aqui, para você se desenvolver, porque todo vídeo tem exercício, e escreva aí uma situação recente que te causou uma emoção muito forte. Depois disso, você vai responder essas 4 coisas. O que eu senti? Quando foi a primeira vez que eu senti? Com quem eu estava? Quantos anos eu tinha? E que mensagem essa situação me passou sobre mim mesma? Por que esse exercício aqui é tão poderoso? Porque muitas vezes, quando você faz esse caminho de volta, olhando para trás, você percebe que você não está reagindo apenas o agora, mas você está reagindo a uma ferida antiga que foi reativada.
E, querida, talvez de tudo isso que a gente conversou aqui, você deve estar se perguntando, Raquel, e agora? O que que eu faço com tudo isso que eu senti assistindo esse vídeo? Em primeiro lugar, eu quero te acolher, né? Porque você não é fraca, você não é exagerada, você é humana, você está carregando uma dor que nem deveria ter sido sua. E o primeiro passo é você reconhecer mesmo. O segundo é você ter coragem de olhar para essa dor com mais gentileza, com menos julgamento. E o terceiro passo, não dá para a gente fugir disso, tá? É buscar apoio, seja na terapia, seja com pessoas que te validem ou aquelas que te confortam, até mesmo aqui nesse canal. Eu estou criando uma playlist sobre trauma, eu gosto muito desse tema, para que você possa ter mais instrumentos emocionais para lidar com as suas questões, com seus traumas. E se você chegou até aqui, eu te agradeço muito, porque significa que algo dentro de você já está pronto para mudar. E significa também que esse vídeo aqui fez sentido para você, né? Então já curte para eu, o algoritmo, saber e se inscreve no canal, porque todo dia eu tô trazendo vídeo aqui, conteúdo que vão te desenvolver como mulher e como pessoa. Um beijo no teu coração, até o próximo vídeo.